Boa noite, amados e amadas, graça e paz. Que alegria estarmos reunidos nesta noite para mais um tempo precioso de estudo da palavra do Senhor. Estamos aí com o nosso estudo sobre o livro de Atos, né? Estamos na nossa terceira aula, falando hoje do capítulo 5 e 6 do livro de Atos e um tempo precioso de aprendizado, de crescimento e lendo a palavra, sendo inspirado, comentando aqui ao vivo, né? Estamos fazendo esse exercício de novo, né? Já compartilhei com os irmãos, esse estudo está baseado, né? Inspirado num trabalho feito pelos irmãos do Ministério de Jesuscope, né? Que eles fazem um trabalho exatamente isso, de grifar, e ele faz lá na Bíblia, literal, no papel, diferente, né? Escreve à mão. Nós estamos aqui usando a tecnologia um pouquinho diferente, mas estamos inspirados, né? Basicamente no conteúdo, no trabalho feito por eles ali. Estamos aqui sendo inspirados pela palavra, pela verdade, pela bondade do Senhor, e eu tenho certeza que tem sido e será um tempo abençoado na presença do nosso Deus, e vamos entender um pouco, né, da história da igreja primitiva. Uma das coisas que nós vamos compartilhar é que isso é uma matriz, um modelo que vai se repetir por toda a história. Então há uma ação preciosa e poderosa do Senhor querendo preparar, ajustar e capacitar aquela igreja para que ela se tornasse realmente uma matriz que viesse a marcar a história de toda a humanidade. Louvado seja Deus por isso, meu querido e minha querida, e louvado seja Deus porque você está participando aqui com a gente para ser inspirado, fortalecido e alimentado por essa preciosa verdade, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai de amor e graça, obrigado. Mais uma noite, estamos na tua presença, mais uma noite em que a sua bondade se manifesta sobre nós, o seu cuidado tão bondoso e gracioso tremendo sobre nós. Obrigado, papai. Nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração a esse Deus zeloso, cuidadoso e bondoso, e o desejo do nosso coração de sermos inspirados pelo Senhor, de sermos fortalecidos, orientados, capacitados e guiados por Ti, querido Espírito Santo. Fala conosco. Entendemos e reconhecemos que este livro poderia ser chamado como Atos do Espírito Santo, porque, querido Espírito Santo, somente por sua causa, por seu agir, a igreja se tornou quem se tornou e chegou até nós. Nós queremos resgatar a experiência dessa igreja primitiva, resgatar essa matriz, essa origem, e pedir ao Senhor que fale conosco, que nesse estudo do livro de Atos sejamos fortalecidos, inspirados, tocados, quebrantados e possamos, Senhor amado, na tua bondade e graça, nos aprofundar na palavra do Senhor. Revela a nós o que está ali nas entrelinhas, traga a nós um entendimento ainda mais completo, mais pleno da sua bondade e verdade, em nome de Jesus, é a nossa oração, que fazemos a Ti, Deus querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém, graças a Deus. Que Deus fale conosco e ministre a sua palavra a nós, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, cadê aqui a nossa... Mudando de tela, olha nós ali, ó, que bonitinho. Estamos aqui, queridos, continuando aqui então nosso compartilhar. Eita, quebra aqui não. Vamos lá, capítulo 5 de livro do Atos, nossa leitura desse capítulo precioso e dessa palavra poderosa de Deus a nós nesta noite. Amém? Diz assim, começa já o texto, entretanto o que, pastor? Vamos lembrar, terminamos o capítulo 4 falando sobre, vamos voltar aqui, ó, só um pouquinho, aê, oferta de Barnabé, né? Só para a gente relembrar, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vendeu e trouxe a oferta aos pés dos apóstolos de todo o valor que ele vendeu. Entretanto, começa o nosso capítulo 5. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, vendeu. Nada, né, algo comum. Venderam a propriedade e fizeram algo diferente do que Barnabé havia feito. Retiveram parte do valor. Olha só, versículo 3 diz assim, então disse Pedro, Ananias, por que retiveram, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração
para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Queridos, olha que interessante, né? Nós vamos ler e entender que toda a Bíblia é um livro que quer nos inspirar, quer nos falar, quer nos trazer verdade, princípios poderosos e preciosos para edificar, para inspirar, para fortalecer nossa vida. Então, queridos, nós vamos ler e imaginar a situação. Um homem como Barnabé foi lá, ofereceu e todos ficaram felizes com a atitude dele. Ananias e Safira falaram assim, opa, a gente também pode ficar bem na fita. A gente vai lá, vende o nosso campo, guarde um pouquinho e diz para todo mundo que a gente vendeu o valor integral. Porque é bonito, você viu o que o Barnabé fez? Todo mundo ficou feliz com ele, vão ficar felizes com a gente. A gente guarda um pouquinho para ter uma garantia ali, ter uma segurança, mas diz que deu tudo para parecer que é bonito. Então reteve uma parte. E é interessante, queridos, a gente pensar algo que se repete na Bíblia. Quando há um agir de Deus, Satanás sempre vai tentar falsificar algo que Deus está fazendo. Satanás sempre vai tentar falsificar. Mas não é uma falsificação radical. É uma falsificação genérica. Parece com o original. Parece que é aquilo que a gente imagina. Parece que é a bênção de Deus. Parece que é algo que Deus está lá. Não é o contrário, não é algo totalmente diferente. Não, é bem parecido. É bem parecido com as coisas de Deus, mas é genérico. Mas não é o original, mas não é a verdade. Mas tem algo diferente e esse algo retém a bênção de Deus, retém a ação, a manifestação de Deus. Olha que triste, queridos. E então Ananias e Safira tentaram demonstrar a todos uma postura, mas fizeram a versão falsificada. Fizeram a versão light. E olha que interessante, queridos, eles tinham, era deles o campo, eles não precisavam fazer isso. Eles podiam simplesmente dizer, olha, nós vendemos e estamos ofertando tanto. Vai, o campo vale 100 mil, vamos imaginar hoje, né? Vai, o campo vale 100 mil reais, olha, nós estamos ofertando 80 mil reais. Ótimo, já estão ofertando 80 mil. Mas talvez, eu estou usando o exemplo, tá, genérico? Mas talvez esses 20 mil que eles retiveram e disseram, olha, estamos vendendo o campo pelo valor integral. Foi 100, nós estamos vendendo, foi 80, nós estamos dando os 80. A mentira, a tentativa de ganhar a simpatia para eles, que todo mundo achasse, gerou algo terrível na vida deles. Verso 4, né, nós vamos ver que eles querem ter, eles mentem a quem? Não mentistes aos homens, mas a Deus. É o finalzinho do versículo 4 aqui. Não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Olha que tristeza, queridos. O problema é que eles quiseram ter uma aparência de que davam tudo, mas no interior era só uma parte. A aparência de tudo, mas no interior é uma parte. E deixa eu perguntar, vamos pôr aqui. Olha só, existe alguma área da sua vida parcialmente entregue ao Senhor? Existe? Tem a aparência de tudo, de todo, mas é só em parte. Será, queridos, que existem áreas na minha e na sua vida que a gente diz que entregou, diz que rendeu, diz que ofereceu, mas não ofereceu? Né? Pense, por exemplo, quando você vai dar seu dízimo, o que pressupõe o dízimo no nosso entendimento, né, no entendimento da igreja metodista, de que você vai dar 10% do seu salário. E nós entendemos que é 10% do seu bruto. Por quê, pastor? Porque você não paga imposto sobre o bruto? Você não tem descontos de imposto de renda em cima do bruto? Então a sua base de cálculo deve ser o bruto. Pelo menos é o meu entender. Né? Mas tem pessoas que vão lá e dizimam, dando um valor simbólico. Recebem, sei lá, 5 mil, 3 mil, e vão lá, dão 100 reais de dízimo. E dizem que é dízimo. E eu creio, queridos, que
É uma aparência de que é todo, mas não é o todo. É uma aparência que está dizimando, mas não está dizimando, você está fazendo uma oferta. Biblicamente, no princípio que nós temos entendido, né, nós damos 10%. Ah, pastor, mas não está lá no Novo Testamento, não tem nenhum lugar dizendo que tem que ser 10%. Não está, meu irmão. No Novo Testamento você dá o quanto a igreja necessita. Se for 100%, você dá 100%. Vemos os apóstolos, né? Lemos no capítulo anterior que a fome acabou. Entre os irmãos não havia fome. Por quê? Porque eles davam tudo que era necessário. Então você e eu somos chamados, queridos, a essa verdade, a não parcial. Por quê? Porque quando mentimos, não mentimos a homem. Se alguém vai lá e dá o seu dízimo parcial, se alguém vai lá e diz que dá o dízimo de R$ 100, de R$ 1.000, vamos dizer assim, e ganha muito mais, ele não está mentindo para as pessoas, ele está mentindo para Deus. Ai, pastor, mas então não diz que é oferta, não diz que é dízimo, perdão. Não chama de dízimo aquilo que você quer dar como oferta. Não tem problema ninguém, não há nada, né? Na nossa igreja não vai haver nenhuma inquisição para saber você dá dízimo, você não pode mais participar porque você não é dizimista. Não existe isso. Então tenha esse temor de não ofertar algo mentirosamente, de forma mentirosa, né, perdão, dizendo que tem aparência de tudo, mas não é tudo. Que seja verdadeiro e sincero, né, nessa área financeira e tantas outras. Às vezes a gente fala, não, eu vou ajudar no ministério, mas eu vou ajudar o que me convier. O que não convier eu já não garanto. Não, eu estou ali para ajudar, estou ali para servir, que haja em nós essa disposição e esse entendimento de servir com temor e tremor. Amém? Vamos lá, versículo 5. Olha o que aconteceu, queridos. Versículo 5. Ananias, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ananias caiu morto. Sério isso, né, queridos? Imagina, alguém cair morto dessa forma? Que situação pesada, que situação dura. Mas, pastor, ele só fez uma mentirinha, pastor. Quanta gente já não fez coisa pior, pastor? Quanta coisa pior que a gente já não fez? Por que isso, pastor? Calma que a gente chega lá. E olha só, né? Uma vida que está dividida gera morte. Uma vida que quer dizer agradar a Deus, mas quer agradar aos homens, que não é integral, gera morte. E aí Ananias expirou. Então, verso 6, levaram os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Levantaram-se os moços, né, perdão. Cobriram-lhe o corpo e levantando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera com Ananias. E aí Pedro faz a mesma pergunta. Vamos lá, verso 7. A mesma pergunta. Queridos, aquela mulher teve a chance de responder diferente. Mas, vamos lá, verso 8. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Verso 9. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E então, verso 10, no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Queridos, muito triste. E verso 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Versículo 11. Grande temor a toda a igreja. Grande temor. Grande temor. Por quê, pastor? Por que deu um grande temor? Queridos, Deus tinha algo a tratar ali. O que, pastor? Safira escolheu ser leal ao esposo e não ser leal a Deus. Ela podia ter mudado a opinião dela, podia ter dito, não, olha, na verdade eu conversei com meu marido e ele achou melhor dizer, mas a verdade não é essa não. A verdade é que vendemos por um valor maior e a gente guardou uma parte do dinheiro para as nossas economias,
para que a gente possa ter um pouquinho, se quiser fazer alguma coisa diferente, a gente guardou o dinheiro. Ela podia ter feito isso. Mas ela escolheu ser leal a homens ao invés de ser leal a Deus. Então ela teve um fim trágico, porque escolheu que a fidelidade dela, ela daria aos homens. E nós devemos aprender que nós somos leais a homens, mas fiéis a Deus. Fidelidade somente, né, a Deus. E somos leais aos homens, porque Deus acima de tudo. Nossa escolha tem sempre que pressupor que Deus está acima de tudo o que a gente vai fazer. Então, grande temor veio à igreja. E Deus foi tão duro, mas pastor, eu já vi pastor fazer coisa tão feia, pastor. Eu já vi gente fazer coisa tão feia, pastor. Já vi irmão mentir, já vi irmão dar dízimo errado, já vi irmão dizer que deu e não deu. Já vi de tudo, pastor. Por que ninguém cai morto, pastor? Primeiro aspecto que eu queria que a gente pensasse nisso, né? A igreja primitiva, ela era o que, queridos? Vamos lá. A igreja primitiva era a matriz da igreja de Cristo. Era a matriz, era o início, era o começo, era a igreja de Cristo estava iniciando, e como a gente falou no começo, tudo que viria ia repetir, ia reproduzir aquilo que acontecia lá. E então o Espírito Santo já deixa claro uma regra: não brinca com Deus. Não seja falso, não seja mentiroso, não queira ter aparência por fora e outra por dentro. É algo muito pesado. Ele falou assim, olha, seja honesto, seja íntegro, não tenha aparência exterior, mas tenha aparência interior. Tenha convicção, integridade interior. Esse era o desafio. Uma igreja que estava surgindo e que precisava que o modelo fosse claro e deixasse ali absolutamente objetivo. Essa é a igreja matriz e é assim que tem que caminhar. E um outro aspecto que eu vejo, havia uma intensa presença de Deus naquele povo. Aquela igreja vivia uma intensidade da presença de Deus que infelizmente nós não vivemos hoje. E diante de tamanha manifestação da presença de Deus, havia tamanho juízo imediato. E hoje, infelizmente, diante da tão pequena manifestação da presença de Deus, o juízo não é imediato. E aí as pessoas fazem coisas muito mais gritantes que isso e aparentemente seguem sem que nada aconteça. Mas lembre-se do que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Gálatas: de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então tudo que plantamos vamos colher. Vamos lá, versículo 12. Cadê aqui? Aí achamos. Versículo 12. Os apóstolos fazem muitos milagres. Verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. As pessoas identificavam, né? Sinais, curas, libertações eram executadas através da vida dos apóstolos. Eles eram, né, a princípio estava vinculado a eles essa ação, esse manifestar do sobrenatural. E mesmo que o povo não se juntasse, eles tinham grande admiração. Havia uma admiração da população, eles olhavam e falavam assim: uau, tem alguma coisa tremenda ali. Então, verso 12. Sinais e prodígios. Quais, pastor? Curas e libertações. Curas das enfermidades e libertações dos espíritos malignos. Pastor, tinha tanto espírito maligno assim naquela época, estava tudo concentrado lá, pastor. Irmãos, tem muita gente que hoje tem o mesmo espírito maligno. É que a gente não enxerga, a gente não discerne e infelizmente nós não estamos tão corajosos de ver. Lembra um testemunho de um pastor contando que foi orar por uma senhorinha, por um momento de libertação, e disse que aquela senhorinha com o cabelo arrumadinho, com gel, um coquezinho. Aí disse que ele foi orar, ele não sabia como é que ele punha a mão no cabelo da irmãzinha para poder orar, e aí diz que ele orou: ó Senhor, se porventura tem alguma coisa aí. Aí diz que um amigo dele chegou, olhou do lado e falou assim: se porventura? Como assim? Daí esse testemunho do pastor, ele brincou e falou assim: você sabe fazer, pode fazer melhor? Aí ele saiu e aí esse colega botou a mão na cabeça da mulher, a mulher caiu endemoniada. E parecia serpente, aquelas coisas assim, endemoniada. Mas era uma senhorinha, de cabelo arrumadinho, de coque, mas tinha um demônio.
Por quê, pastor? Porque deu espaço, porque deu direção, porque deu. E tem muita gente endemoniada por aí que a gente simplesmente não vê e não sabe, né? Mas esse é um parênteses aí pra gente, por uma discussão para um outro momento, né? Mas isso tudo gerava o quê? Uma admiração por parte da comunidade. Eles não aderiam à fé, mas admiravam, respeitavam aquilo que estava sendo feito através da vida dos apóstolos. Então, crescia mais e mais, versículo 14, a multidão de crentes, a multidão, olha só, de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Verso 15, até o ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra projetasse em alguns deles. Olha só, para que fossem curados pela sombra de Pedro. Porque eles estavam fazendo obras maiores do que Jesus havia feito. Não há relato bíblico de Jesus ter feito algo assim. Mas Jesus disse: obras maiores que a minha vocês farão. E Pedro foi instrumento nas mãos de Deus para fazer obras ainda maiores. A sombra dele levava a tamanha presença de Deus, não ele, mas a sombra dele, a presença de Deus com ele, né? Não literal a sua sombra, mas como Deus havia e habitava com ele, a presença do Espírito Santo era tão intensa que a presença curava a vida daquelas pessoas. Louvado seja Deus, né, por essa manifestação. Verso 15, falamos a sombra. 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia, aleluia. Vamos lá, verso 14. Opa, rapaz, verso 14, verso 16, né? Todos eram curados. Mas olha um relato interessante que diz, o que todos esses textos, né, o do 12 ao 16 vai nos dizer? Um avivamento, uma manifestação poderosa, muita gente sendo impactada, muita gente indo lá para ver o que está acontecendo, uma grande maravilha. Sinais e prodígios foi movimentando, e as pessoas vinham e se aglomeravam para ver o que estava acontecendo, traziam os doentes, traziam os atormentados pelos espíritos imundos. E olha só, de novo aqui, eles sabiam distinguir quem era atormentado por um espírito imundo. E eu vejo que hoje nós não sabemos mais. Em meio a tantas coisas, temos às vezes dificuldade de identificar quem é atormentado por um espírito imundo, né? Só um parênteses aí para a gente pensar. Então o avivamento veio, só que esse avivamento vai dar problema. Por que, pastor? Porque liderança que está longe dos caminhos de Deus não gosta de avivamento. Verso 17, olha lá. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Rapaz do céu, pastor, como assim? Olha lá, verso 17. Ficaram com inveja, rapaz. E aí o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos e recolheram eles à prisão pública. Deixaram preso. Mas, aleluia. Olha que lindo, queridos. Verso 19 aqui, ó. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia. O anjo liberta aqueles homens e os leva para que preguem da palavra de Deus. Aleluia. Queridos, eu queria que nós pudéssemos pensar algo interessante. Verso 18. Olha lá. Foram presos. Verso 19. Um anjo do Senhor os libertou. Queridos, diante da perseguição, Deus agiu. Deus interveio. Deus os libertou com um propósito. Qual, pastor? Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Dizei ao povo as palavras sobre Jesus. Dizei ao povo as verdades bíblicas. Dizei ao povo aquilo que o poder de Deus tem feito. Louvado seja o Senhor pela sua verdade. Louvado seja o Senhor
por agir poderosamente, transformando vidas, curando vidas, restaurando famílias. Louvado seja o Senhor por essa autoridade. Então, verso 21, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam. Aleluia. Opa. Não os acharam no cárcere. E tendo voltaram, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Aleluia. Olha o versículo 24, queridos. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Ficaram perplexos. Aleluia. Verso 19, foram presos. 19 foram libertos. Vamos lá. Verso 21. Estavam no templo pregando. Aleluia. E então são chamados. E então o capitão compartilha o que aconteceu. Eles reconheciam que sobrenaturalmente aqueles homens tinham saído da cadeia. Então, no verso 24, ficaram perplexos. Por quê, pastor? Porque não dava para explicar um negócio desse. Eles prenderam os discípulos e eles tinham saído. Estavam lá para compartilhar. Estavam lá para levar a palavra do Senhor. Vamos lá, verso 25. Nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Eles saíram e foram lá pregar. E verso 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-nos no sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha só, alguns aspectos bem interessantes nesse texto aqui. Enchesse, olha só, encheste Jerusalém da vossa doutrina. O evangelho estava espalhando. Verso 28. O evangelho estava sendo compartilhado por toda Jerusalém. Espalhado. Louvado seja Deus. Eles estavam enchendo Jerusalém e essa é a nossa missão. Encher a terra com a boa nova de Jesus. A minha, a sua missão, meu querido, minha querida, não é nada diferente do que encher a terra com a boa nova, com a esperança, com a paz, com a vida do Senhor. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão. Amém? Então, olha só um outro aspecto interessante, queridos, que ele vai falar aqui. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Queridos, isso era verdade. Mas eles reconheciam que era verdade e queriam acusar, dizer assim, peraí, como é que você vai dizer que a culpa é minha? Não. Eles sabiam que eram responsáveis. Eles sabiam que a mensagem estava sendo compartilhada de forma poderosa e viva, porque eles eram responsáveis. Então eles estavam ouvindo, não se arrependeram, mas ouviram a mensagem. Olha que lindo, eles ouviram a mensagem, mas infelizmente não se arrependeram. Verso 29, vamos lá. Então Pedro e os demais apóstolos afirmavam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, lembre disso. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Olha só, verso 31. Opa, está na linha errada. Verso 31. Oferecer
Olha só o que oferece Jesus pendurado no madeiro para oferecer a Israel o que considera a Israel arrependimento e remissão de pecados. Essa é a missão de Jesus, oferecer arrependimento e remissão e perdão dos pecados. Louvado seja Deus pela sua palavra, né? Esse é o princípio de Jesus. Arrependimento e remissão de pecados. É um processo que nós vamos entender que Jesus é salvação. Jesus é salvação para aquelas pessoas. E como é que ele faz o príncipe salvador? Como é que ele vai fazer isso? Oferecendo arrependimento e remissão de pecados. Mas uma coisa que a gente precisa se perguntar, queridos, o que significa ser salvador? É comum a gente falar que Jesus é Senhor, Salvador, mas nós vamos entender que ele quer ser governador das nossas vidas e príncipe, e Salvador. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Ambas as funções precisam ser entregues nas mãos de Jesus. Tem muita gente que recorre a Jesus: Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, eu preciso tanto do Senhor. Mas não vão até lá e falam: Senhor, seja o meu Senhor, seja o dono da minha vida, tudo que eu tenho eu entrego nas suas mãos. E nós somos chamados à rendição e a chamar a Jesus e a consagrar e entregar a Ele nossas vidas, para que Ele seja Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, verso 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mais uma vez, verso 32, uma das ênfases do livro. Somos testemunhas. Aleluia. E bem assim o Espírito Santo. Olha só o que vai acontecer, né? De novo, precisamos ser testemunhas de que Jesus é meu Senhor e meu Rei, meu Senhor e meu Libertador. E é um testemunho pessoal, lembre disso, né? Somos testemunhas. Cada um ali era testemunha disso. E eu e você precisamos ser testemunhas. Vamos lá, verso 33. Vamos lá. Versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. O sangue daqueles homens subiu e eles falaram assim: esses discípulos têm que morrer. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel. Lembra? Paulo vai falar lá na frente, o apóstolo Paulo, que foi ensinado por Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou consigo muitos. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Olha só, verso 38. Aqui. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Olha só que profundo. Deus levanta Gamaliel para discursar. E olha só, não sejais achados lutando contra Deus. Olha a advertência que ele vai dar, né, no verso 39. Vamos por aqui. Verso 39. Não sejais achados lutando contra a Deus. É muito sério isso, queridos. E ele vai dizer: olha, presta atenção, tem muito falso Messias que já se levantou por aí. Todos levantaram e morreram. Deixa. O dia a dia vai mostrar, a vida vai dizer quem é e quem não é. Não faça nada contra esses homens, né? Ele vai dizer: se não vem de Deus, vão ser destruídos.
Agora, se vierem de Deus, não adianta. Eles não serão destruídos. Gamaliel já ensina e já diz, olha, não adianta, se não for, vocês não vão impedir. Por quê, pastor? Porque lembre sempre disso, meu querido e minha querida. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser. Ninguém vence uma batalha contra Deus. Ninguém vence. Ele é o Senhor, Ele é soberano. E louvado seja Deus por essa verdade. Louvado seja Deus por esse princípio poderoso. Verso 40. Vamos lá. Pastor, beleza, liberou os apóstolos, foram embora para casa de boas. Verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E ordenando-lhes que não falassem, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar sobre Jesus Cristo. Verso 40, eles foram açoitados. Queridos, o que é ser açoitado? Chicoteado. Levaram uma surra, dilacerados, chicoteados, chicote com pontas para machucar. Não era brincadeira não foi um negocinho ali, um tapinha. Não, era chicotada mesmo, que batia, que cortava, que machucava. E aqueles homens saíram de lá sangrando, dilacerados. Ai, pastor, então saíram de lá entristecidos, chorando. Olha o que Deus me fez passar. Como é que Deus me permite passar por um negócio como esse? Deus não me livrou. Não, queridos. Olha só, verso 41 aqui de novo. Se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Queridos, vamos pensar numa coisa interessante? Regozijaram-se porque os discípulos ficaram felizes. Por que será que eles ficaram felizes? Há uma outra pergunta que a gente pode pensar. O que era sucesso para os discípulos? O que era sucesso? Se eles ficaram felizes, eles estavam bem, eles se alegraram. Por quê? Porque os valores deles não eram igual aos nossos. O que era sucesso para os discípulos? Sucesso para eles era parecer com Jesus, ser uma cópia de Jesus, sofrer o que Jesus sofreu. Então, o que era sucesso para eles? Parecer com Jesus. Parecer com Jesus. Aleluia. Mas pastor, por quê? Porque ser discípulo é ser igual ao mestre. E eles estavam felizes pelas costas abertas, pelas dores que eles tinham, porque eles estavam parecendo com Jesus. Aleluia. Será que nós temos, queridos e queridas, buscado nos parecer com Jesus? Será que você e eu, nas nossas vidas, temos com sinceridade e temos do coração o intento de sermos parecidos com Cristo? É para a gente pensar. Vamos lá. Capítulo 6. Vamos lá, mais um capítulo para frente. Então vamos estudar um pouquinho agora a multiplicação, né, a instituição dos apóstolos e dos diáconos, perdão, a instituição dos diáconos. Vamos lá. Volta aqui na tela. Queridos, ora, versículo 1 aqui. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha só, versículo 1.
murmuração na congregação. Por que tinha murmuração, pastor? Tinha dois tipos, né? É importante a gente entender. Quem eram os judeus helenistas e os judeus tradicionais? Os helenistas eram aqueles que fizeram parte da diáspora, que foram espalhados, aprenderam, se envolveram com a cultura helenista, né? E então voltaram. Mas, pastor, cultura helenista não é cultura grega? E eles não eram dominados pelos romanos? Sim, que também foram influenciados pela cultura grega, né? E é um povo que distribuiu essa cultura, né? A cultura grega por todo o mundo onde foi impor o seu império. Então houve uma separação, havia ali uma divisão dentro da igreja, dois grupos diferentes e uma tendência que até hoje vemos dentro da igreja, mas que precisou ser transformada. Como é que eles transformaram e resolveram a murmuração da igreja, pastor? Verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, convocaram. O que eles fizeram então, pastor? Convocaram a comunidade. Houve uma reunião entre todos e disseram, aqui, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Queridos, eles colocaram algo muito claro. Definiram prioridades. Qual é a prioridade? Oração e palavra. Esse é o foco da liderança, esse é o foco do ministério. Então, líderes devem ficar focados na oração e na palavra. Essa é o foco da liderança. Sim, nós precisamos estar focados nisso. Não dá para a gente gastar o nosso tempo distribuindo as mesas. Então nós vamos levantar homens, qualquer homem, de qualquer jeito? Não, queridos. Olha só. Vamos ver as qualidades desses homens. Né? Verso 3. Iam separar diáconos. Diáconos. Características dos diáconos. Vamos achar aqui. Aí, ó. Eles tinham que ter o quê? Primeiro, só vou lembrar, para que tinha que ser diácono? Porque precisava cessar a murmuração. A função dos diáconos, cessar a murmuração. Ou seja, fazer o quê? Restaurar a unidade da igreja. Porque a murmuração é porque não havia unidade. Então, quem que eles vão escolher? Primeira característica aqui, ó. No verso 3. Irmãos, escolher entre vós 7 homens de boa reputação. Então, boa reputação. Todos olhavam e reconheciam a prática, né? As pessoas percebiam isso naqueles homens. Deveriam ser cheios do Espírito. Poxa vida. Espírito Santo. Tinha que ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, queridos, dava para ver. Pensa nisso. Como é que eu vou separar alguém que é cheio do Espírito Santo se eu não percebo, se eu não sei? Porque eu sei, porque eu vejo, porque é algo notório, algo claro de que aqueles homens têm o Espírito Santo, estão cheios dele. Pensemos um pouco sobre isso. Qual outra característica? Cheios de sabedoria. Para quê, pastor? Para encarregar de servir, distribuir mesa. Cessar, é claro, a murmuração, mas fazendo o quê? Servindo mesa, distribuindo pão, cuidando das pessoas. Pastor, tudo isso só para servir mesa? Uhum. Olha o tipo de pessoa que eles esperavam para que pudessem servir, né, para que pudessem estar ali. Isso é algo importante que nós precisamos entender isso, né, de que eles estavam ali para cuidar, porque havia uma murmuração. Então eles foram levantados para cessar a murmuração através de um serviço, de um cuidado, de uma bondade, né, de uma forma de oferecer a Deus as suas vidas. Então vamos lá,
Verso 5, os nomes dos abençoados aqui. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. 7 homens foram escolhidos. Versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Mais uma referência, interessante a gente lembrar, a Bíblia vai falar muito, principalmente no livro de Atos e o apóstolo Paulo, sobre a imposição de mãos como um sinal de transferência de dons, como um sinal do derramar do Espírito Santo. Muitos receberam o Espírito ao mãos serem impostas, a imposição. Então há um princípio bíblico claro sobre isso, da imposição de mão, transmitir dons, transmitir a presença do Espírito Santo. É bíblico, tá bom? Está na Bíblia. O apóstolo Paulo vai lembrar lá para Timóteo, não se esqueça, reaviva o dom que há em você pela imposição das nossas mãos. Então há uma clareza bíblica sobre a possibilidade de dons serem transmitidos a partir de uma imposição de mãos, tá? Lembre disso aí, princípio bíblico. Mais uma vez, versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Avivamento, crescimento, vamos lá, verso 7. A igreja crescia a palavra de Deus, crescia a palavra de Deus, havia um avivamento, e olha só que interessante, muitos sacerdotes. Pastor, o sacerdote é líder lá do povo. Até eles estavam sendo alcançados. Por quê? Porque era indiscutível o que eles estavam fazendo. Mas quando vem o avivamento, também vem a perseguição. Vamos lá. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, pastor, parece que eu li esse nome lá atrás. Olha, um dos 7. Estevão fazia prodígios e sinais. E grandes sinais, olha só. E grandes sinais, não eram só sinais. Ah, pastor, então não eram só os apóstolos? Lembra da mãozinha na cabeça? Dons foram transmitidos. Até aí, nós não ouvimos outros relatos de outras pessoas, a não ser os apóstolos. Eles receberam por imposição de mãos e começaram a manifestar também os sinais em meio àquela multidão. Verso 8, vamos lá, verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Olha só, verso 10, sabedoria e espírito mesmo? Espírito pelo qual ele falava. Queridos, lembra que a Bíblia diz que quando estivéssemos diante das circunstâncias adversas, o Espírito nos conduziria, o Espírito nos diria o que falar. Mas pastor, parece que eu não sinto isso. A gente se coloca em risco, a gente se coloca diante de situações onde é necessário que haja uma ação sobrenatural de Deus. Ou a gente está lá, pastor, estamos caminhando aí de boa, tá indo, dá para ver. Né? Não, havia uma necessidade de risco. E às vezes, quando a gente está diante do risco, a gente já resolve na nossa cabeça. O que eu vou falar? Ao invés de simplesmente falar, Espírito Santo, só o Senhor agora, fala o que o Senhor tem que falar. E não, às vezes, nos colocamos na disposição do Espírito para falar o que Ele quer que a gente fale. Né? Isso é muito precioso. Não era, né, algo interessante para a gente lembrar, eles chamavam a atenção deles, a sabedoria e o Espírito pelo qual falava. Não a eloquência, não a inteligência, mas o Espírito. A ação de Deus que movia aqueles homens a falar, a compartilhar e a fazer algo poderoso e precioso. Então, olha lá. O que o Senhor me faz? Opa, faltou um tracinho aqui, ó.
Verso 11: Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, aqui no verso 13, e puseram este homem e depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer: esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Rapaz do céu, olha só. Subornaram homens. Verso 11. Mas olha o verso 15, gente do céu. Um rosto de anjo. Gente do céu, pensa comigo aqui. Ele estava sendo perseguido. Ele estava sendo caluniado. Estavam mentindo contra ele. E ele tinha um rosto de anjo. Pastor, tem uma coisa estranha nesse negócio. Tem uma coisa muito estranha. Mas muito estranha mesmo. Ele tinha um rosto como de anjo. Ele apresentava, ele se expressava diante daqueles homens com uma expressão da presença de Deus. Louvado seja Deus. Diante da sua ofensa, diante da perseguição, ele se posiciona com o rosto de anjo. Aleluia. Queridos, nós vamos entender algo precioso da palavra, que quando estamos sendo caluniados e perseguidos, nós temos que ter certeza de quem nos defende, quem nos justifica. Não fomos chamados para a gente se defender, queridos, mas para defender a Deus, para ser testemunha de Cristo. Nosso chamado não é a nossa preocupação, meu querido, minha querida, não deve ser a nossa reputação. Tem muita gente presa com a reputação. Mas a palavra está dizendo, a partir de Estevão, que ele estava preocupado em que Deus fosse glorificado, em que o nome dele fosse glorificado. Então, mesmo diante da perseguição, o seu rosto era de anjo. Ele não estava furioso com aqueles homens. Que absurdo, vocês vão me prender. Cadê a lei que diz que vocês não poderiam fazer isso? Mas, como podemos dizer, essa palavra não existe em português, mas Estevão era inofendível. Não dava para ofendê-lo. A igreja toda primitiva era inofendível. Não, por quê, pastor? Por que eles eram não existe, tá? Essa palavra, vou pôr aqui. Inofendível. Por quê? Porque isso, ó. Morto não reclama. Morto, pastor? Sim. Eles sabiam que haviam morrido em Cristo Jesus, ressuscitado para servi-lo, que tinham que morrer para si mesmo, para sua própria dor, para suas próprias limitações. E por isso podiam ser vivos em Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua com o nosso estudo aí. Cadê aqui? Aê. Semana que vem a gente continua com o nosso estudo dos próximos capítulos, capítulos 7 e capítulo 8. E aí nós vamos ver a defesa de Estevão. Tremenda, tremenda palavra de Estevão se defendendo. Em momento algum Estevão vai se defender, gente. Isso é algo poderoso e tremendo. Ele vai fazer o quê, pastor? Pregar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra tão preciosa. Em nome de Jesus, feche os olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo precioso. Que Deus continue nos guardando e nos sustentando com sua bondade. Em nome de Jesus, feche os olhos aí. Papai amado, obrigado. Estamos diante da sua palavra. Pudemos ler, meditar, estudar, pensar, aprofundar um pouco mais. E a nossa gratidão nesta noite, Senhor, é porque o Senhor está conosco. Permanece a falar conosco, permanece a ministrar a nós, que aquilo que estamos lendo nesses dias possa reverberar no nosso coração, no nosso texto, possa mexer conosco, papai, por favor. Nós oramos confiados no seu poder, na sua bondade e graça e pedimos que o Senhor permaneça a ministrar a nós em nome de Jesus. Obrigado por todo o seu amor, por todo o seu cuidado, por toda a sua misericórdia. É a oração que fazemos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém, amém. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe, uma boa noite. Fique com Deus e que o Senhor nos guarde e conceda da sua bondade, misericórdia, cada dia mais, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa noite e fique com Deus e até domingo de manhã. Estamos no nosso culto, 9 horas da manhã, louvando e adorando o nosso bom Deus. Fique com Deus, queridos. Deus abençoe, uma boa noite a todos vocês.